Olá, tudo bem? Vamos construir sua marca do jeito que ela deve ser construída mesmo? Sem rococó, exata, do jeito que ela tem que ser feita. Vamos sair desse tipo de marca aqui, aquelas bem simples, aquelas bem comuns, para uma marca que venda, que te ajuda a vender. Eu vou te explicar nesse vídeo como que você consegue fazer isso pensando um pouco diferente. Você já percebeu que já começa na cor, né? A gente não vai usar uma cor padrão aqui, a gente vai usar maneiras diferentes de elaborar a marca para que você entenda e possa colocar na sua. E claro, se você quiser, tem um link na bio, tem aqui o QR Code para você pesquisar também, para a gente poder conversar e elaborar sua marca. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é como o cliente te vê. Não é a mesma coisa a gente tá vendo numa capital ou que você vê numa internet, por exemplo, uma coisa, nossa, a logo lá de São Paulo é muito legal, eu quero copiar o mesmo estilo dela, vou tentar trazer aqui pro interior, sei lá, do Piauí. Não funciona, são públicos completamente diferentes. Primeira coisa que você tem que pensar é que são públicos diferentes. Eles têm, a gente fala aqui, vícios visuais diferentes. Então, quando você coloca uma logo, por exemplo, que pareça uma arte de hospital, talvez chame mais atenção para essa pessoa do que se a gente colocar uma logo composta como essa. Então é para você entender que tem essas diferenças, tá? Você tem que imaginar do jeito que seu público é. Primeira coisa que eu vou pesquisar aqui é logos para clínicas. Deixa eu ver a imagem aqui. Você já viu, ó, o que eu falei para você. Às vezes é só o símbolo da medicina. Nem sempre é uma marca que revela muito sobre os donos, ou às vezes pela situação que estão passando, tá? E é uma coisa bem tranquila de você fazer. Primeiro você tem que pensar na forma com que o seu cliente vai interagir com ela, como que você vai conseguir usar isso depois. Mas vamos lá, que eu vou te explicar agora no Illustrator. Eu vou te mostrar o caso que a gente fez da Clínica Vivem, tá? Primeiro que a gente começou desde o nome. Aqui foi a criação desde o nome para que pudesse ser registrada a marca. São dois donos. O homem, né, o dono da empresa, ele é mais clínico geral, que ele atende muito idoso em cidade pequena. Então a gente está falando de uma clínica para uma cidade pequena. E a mulher, ela é mais voltada para psicologia. Então a gente tem que unir as duas coisas. Então não é um centro que tenha grandes especialidades, nem nada disso. Só que perceba que o tom de verde já é um pouco diferente. Não é aquele tom de verde chapado, aquele colorido, aquela festa, aquele carnaval. Não, é um tom de verde mais sóbrio. Por quê? De toda maneira, clínica médica desse jeito é uma clínica particular. A pessoa tem que pagar pela consulta. Ela não vai simplesmente sair de uma hora para outra, tá passando mal e vai lá. Não, é com marcação, agendação. Então você tem que entender exatamente isso. Um público de uma cidade pequena, para ela pagar, imagina que é um pouco uma classe média, assim. Não é uma classe que a gente fala, são os mais simples que vão. Lógico, vai ter pessoas mais simples que vão, que vai a família ajudar, mas na grande maioria são um público que tem um pouco maior poder aquisitivo. E aí a gente pensando nisso, como que a gente poderia fazer uma marca para ficar desse jeito? O normal, as pessoas já fazem, usam o quadrado, né? Depois usam exatamente as pontas e ficam como se fosse um caixote. Mas lembra que a gente tem psicologia e clínico geral aqui? A gente precisa ser mais humanista. O que é? Abraçar mais a pessoa. Toda vez que a gente precisa abraçar mais a pessoa, a gente precisa de formas arredondadas. Por que formas mais arredondadas? Porque é aquela coisa de carinho, aconchego, que você está abraçando isso. Só que nesse caso, especificamente, a gente fez no V da marca, presta atenção nesse V aqui, a gente fez como se fosse uma seta, a gente fez como se fosse um acerto. Por que as pessoas vê isso? Qual que é a diferença? David, mas por que isso é tão importante? É como se ela estivesse fazendo uma boa escolha. Aquelas mensagens subliminares, sabe? Eu tô colocando aqui para ela que ela tá fazendo uma boa escolha. Então, eu consigo repetir 3 vezes aqui, ó. Eu coloquei o V da marca mesmo aqui e depois os Vs como se fossem assertivos, tá vendo, ó? E dessa forma criou como se fosse um símbolo conceitual, mas dá para ver que é como se fosse o brilho do sol. O que a nossa civilização, né, principalmente a gente que é do Brasil, entende como sol, que é vida. Tá entendendo? Que a gente consegue colocar mais coisas. Então, a partir desse momento que eu coloquei mais vida na marca, e não tá aquela coisa gritante, não tá um estetoscópio aqui, não tá o símbolo da medicina aqui, tá algo mais que a pessoa tá vendo dia a dia, o sol, ela tá vendo isso. Só que se eu colocar amarelo aqui, vai parecer que tá errado, vai parecer que eu tô vendendo uma creche. E a ideia é justamente ao contrário, parecer que é uma clínica média. Por isso o tom de verde
mais sóbrio. Eu estou colocando coisas mais sóbrias para deixar a marca mais profissional. E aí o ponto que a gente precisa trabalhar, e aí que é o mais difícil, que é o tipo de letra. Se eu escrevesse Vivem de uma maneira mais... Eu posso falar, ela mais caixa alta, vou colocar aqui, tá? Vou colocar para vocês verem exatamente isso que eu estou falando. Vou colocar ela bem bold mesmo. Aqui. Deixa eu ver se está pegando certinho. Exato. Se eu colocar, pode ser o mesmo tom, a mesma marca, a mesma coisa, só que se eu coloco a clínica Vivem, não parece o tempo todo que eu estou gritando e tira todo aquele aconchego que eu preciso ter numa cidade do interior para um público que é muito seleto, que eu estou falando de psicologia, clínico geral, então às vezes tem mais idoso, às vezes tem uma pessoa que tem um problema que não é neurológico, ela tem que ser uma coisa mais humana. Se eu coloco isso aqui, ela vai pesar muito a marca. Então, vou até copiar aqui para você ver, ó, como que dá uma diferença brutal na hora, ó. Se eu coloco aqui, ó, ela parece que é uma marca que tá gritando, que ela tá precisando fazer alguma coisa, que ela tá tendo que falar. E ela não conversa. A partir do momento que eu só coloco em caixa baixa, que isso aqui, ó, tanto que clínica tem em caixa baixa, como se a gente tivesse o melhor atendimento possível, se a gente chegasse na melhor pessoa de uma maneira mais clara possível, e aí eu consigo atender ela de menor maneira. E aí ela consegue entender, porque no WhatsApp, presta atenção nisso, que você sempre faz, você nunca percebeu, mas está dentro de você nisso. Quando você coloca em caixa alta, tem que gritar, está eufórico. Quando você coloca em caixa baixa, você está conversando. Então é esse detalhe que a pessoa, quando vai pegar a marca dela, vai ver pela primeira vez, tá olhando de uma maneira diferente. Ele já reparou no sentido dela, ele já reparou o que gosta. E por que não é azul, David? Por que não é, sei lá, vermelho? Primeiro, vermelho é mais hospital, tá? Então toda vez que você pensar numa marca que tem a ver com medicina, com odontologia, pensa que vermelho é risco, vermelho é açougue. Tá entendendo? Então tenta evitar o vermelho. Já o azul é muito clínica padrão. Lembra das marcas que a gente olhou? Deixa eu só colocar aqui para você ver. Tá vendo que existe um padrão aqui? O padrão é praticamente manter o azul. O azul é a cor predominante de todas as clínicas que você conhece, aquelas mais charmosinha. Já no verde, a gente consegue colocar mais cor, mais diferenciação de mercado, consegue padronizar. Só que você vai ver que vai ter outra coisa muito importante nessa marca, que é o E. Eu adoro quando tem esse E aqui, porque ele meio que tá sorrindo. E isso é importante para que passe aquela felicidade. Cada pessoa vai enxergar de uma maneira diferente. Nem todo mundo vai ver o sol, nem todo mundo vai ver que, nem vai perceber que é redondo, mas todo mundo vai conseguir ler Vivem. Então quando ele consegue ver que tem quase um sorrisinho aqui, ver que tem tudo encaixando, ela já me, nossa, eu não tinha notado, ela vai começando a gostar da marca sem ela saber por quê. E lembra que a gente está tendo um bom atendimento, a gente tem todo o local pensado para isso, que vai favorecer com que ela goste mais da marca. Isso é pensando na marca a médio e longo prazo, tá? Não pensando só na hora de abrir. Na hora de abrir, tudo é lindo. Mas na hora de continuar a marca, que é o mais importante. E aí, tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que foi a apresentação que eu mostrei para o cliente. Essa mesma apresentação que você está vendo, eu enviei para o cliente, né? Eu fiz uma reunião, do mesmo jeito que estou mostrando para você, para ele ver, ó, olha o que a gente pode fazer com a marca. E isso aqui é bem importante para você entender. O médico, que a gente sempre elabora slogans conforme a empresa, tá? Então eu tenho que pensar de uma forma que ele sempre vai entender. O médico está pronto para te atender. Porque o que é a maior parte que acontece nas clínicas? Você tem que esperar, você tem que ficar, às vezes, demorando 2, 3 horas para ser atendido, ou é uma coisa que você não consegue resolver. E nesse caso, o princípio deles for estar o médico sempre à disposição. Então, eles só vão atender a hora marcada, certinho? Logicamente, pode atrasar, óbvio, mas é bem esporádico. Então, se for olhar o Instagram deles, se você for olhar no Google sobre a marca, sobre eles e a marca deles, você vai ver que o pessoal fala justamente que eles são muito preocupados em ser pontuais. E outro ponto bem importante é tudo que a gente consegue fazer. Lembra que eu falei da letra V ser uma das coisas principais? Porque quando a gente une os médicos, a gente está falando de um clínico geral, por exemplo, uma psicologia, mas às vezes tem um neurologista, que a gente acaba gerando uma clínica multidisciplinar. Então ele consegue colocar outros médicos lá para trabalhar junto com ele. É uma forma de ele conseguir aumentar o espaço dele. Os caminhos, né, que lá fica quase no centro da cidade, tá? A gente tá imaginando isso, é quase no centro da cidade, então todos os caminhos levam para esse local. O acerto que eu falei para você, esse certinho, né, que a gente coloca em provas, da Nike. A Nike é o maior exemplo. A gente consegue colocar o acerto, e o mais que você bate na cara e vê assim é o sol.
Então é uma representação diferente da vida, tá entendendo? Lembra que o nome da marca é Vivem, tá entendendo? A gente conseguiu colocar todo o conceito que eles estavam preocupados em mostrar. E aí, esse tom mais rosado aqui, que é o grande sacada. Você podia falar, David, coloca verde sobre verde, verde e azul. Mas o rosado é para trazer aquela tranquilidade. Sabe o final do dia, quando tá o pôr do sol, bate aquele sol rosa, que tá com as nuvens mais rosadas, assim, que tá... É exatamente esse som. Para que a pessoa consiga viver cada dia melhor. Que tenha aquela função da vida dela de um jeito mais tranquilo. Então, aqui tá um ponto bem importante que ajuda a marca a ser diferente. Ela não fica um padrão azul e verde, ou só azul. Ela fica um verde e um rosa. E aí nas aplicações é justamente eu entregando de uma forma diferente a marca. Então ela tem uma aplicação mais clássica, mais tranquila. Ela é uma, como eu falei, uma clínica para classe média. Então você não vai ficar batendo na tecla o tempo todo. Você não vai ficar gritando o tempo todo. É uma coisa de a clínica feita por médicos para você, porque os dois são médicos, não é uma pessoa que só foi lá e decidiu fazer, que hoje pode ser feito, né? É uma clínica feita por médicos. E como a gente falou, sempre o médico pronto para te atender. É um norte deles, é uma coisa, razão que tá lá no Missão, Visão, Valores, tá lá no material por causa que eles precisam ter esse diferenciação no mercado, porque lá é uma clínica, então ela tem que funcionar desse jeito. Então você já imagina como é que ela vai ficar num vidro, por exemplo, como é que é uma recepção. Por que eu coloco a recepção nas minhas apresentações? Você tem que imaginar que a pessoa vai chegar no local. Então vamos voltar um pouquinho aqui. A pessoa conheceu, foi lá, tá? Ela tá andando na cidade, não conhece a clínica, não sabe quem que é. Ela viu uma placa, ok. Depois, do outro lado da rua, vai ter uma propaganda, vai ter alguma coisa falando da clínica. Dela vai indo, na porta vai ter um adesivo da clínica. Então eu tenho que imaginar, e essa que eu chamo de apresentação estilo Apple, porque eu vou dando função para a marca. Eu não vou só aplicando ela, achando ela bonitinha. Eu vou conduzindo um roteiro de novela. Ela entrou na clínica, tá? Ela entrou lá dentro, viu a recepção. Da recepção com o pessoal com uniforme, todos com jaleco, com a placa no fundo. Tudo para que ela tenha certeza de que ela está fazendo uma boa, uma boa consulta. Então, quando a gente pega a papelaria, por exemplo, você pode ver, não é aquela papelaria padrão, chatona, irritante, sabe? Aquela coisa de, só tá o loginho aqui, não. A ideia é que seja brand, a construção de marca. Aqui, ó, a marca é variado, diferente da principal do envelope. Que às vezes, no verso do envelope, não vai ter. E quando a gente fala de clínica médica, a gente tem que entender que tem a consulta também, às vezes a pasta que ele vai andar por aí, às vezes tem outros itens que ele vai levar junto com ele. A caneca, que com certeza é uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, pô, não tem o que postar, não tem o que fazer, tira uma foto ou um vídeo da sua caneca e uma frase motivacional, alguma coisa, porque seu público está esperando isso de você. Seu paciente está realmente esperando. E outro item importante, que é aquela coisa que é uma coisa gratuita, tá? Eu falo que é uma propaganda de graça, que eu uso EcoBag. EcoBag, quando você vai no supermercado, se tem isso perto de você, se está no carro, alguma coisa você vai levar assim, isso facilita demais. E é uma propaganda gratuita. E a marca, como ela sempre fica. Então, você viu que eu acabei criando um roteiro de cada item importante para que essa marca funcione. E não é só bonitinha, ela realmente funciona. Então ela está aplicado na papelaria, então até no timbrado aqui no canto, a gente consegue ver que todos os detalhes do timbrado estão aqui, mas também ela está aplicado no cartão de visita. Tudo funcional. Tudo tem que ser bem visível, bem claro para o cliente. Lembre-se, ele atende um público que é numa cidade pequena, às vezes idoso, então ele precisa dessa informação bem clara e evidente para que ele bata o olho e sempre fica vendo. E essa foi a marca de clínica. Qual que é os três principais desafios aqui? Não ser padrão, você não pode ser padrão numa coisa de clínica, numa marca de clínica, porque senão a concorrência vai fazer melhor. Então, para ganhar mercado, seja uma marca diferente, por exemplo. Aí nas redes sociais tem uma postura diferente. Não tente vender procedimento, tente vender qualidade de vida. É aqui que a gente viu. A gente está vendendo qualidade de vida. A marca é um agregador, lembra? É vivem, sol, viver, então é tudo isso. E o terceiro ponto que você tem que ficar com muito cuidado de não cair no clichê, porque é muito fácil você cair naquele símbolo do hospital e acabar estragando a sua empresa, achar que todo mundo tem que ir no hospital e vai ser uma marca popular. Ela não vai acabar atingindo o público correto. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou, que marca que você quer ver aqui. Para mim é muito interessante. Já deixa seu curtir aí, se inscreve no canal, que vai me ajudar pra caramba a crescer, a gente mostrar para mais pessoas como é que tem que ser
tem que se fazer uma marca desse jeito. E se você quer contratar, se você quer me contratar, tem um link aqui abaixo, tá? Que eu já deixei ali pra gente poder conversar, já vai direto conversando comigo e saber muito mais. E eu fico por aqui, até mais na próxima, te vejo no próximo vídeo, vai ser muito legal, sair daqui a pouco, tá? Então, até mais, tchau, tchau.